Fala galera, estamos de volta com mais um Focando em Cenas. Eu sou Maurício Souza e venho trazer o que há de melhor no mundo cinematográfico para vocês. Vamos tentar entender aqui como a indústria do cinema e streaming está se tornando alvo dos pseudocríticos formadores de opinião, que na hora de opinar sobre um filme ou produção cinematográfica, deixa de lado a parte técnica e acaba na maioria das vezes expressando seus sentimentos pessoais, sempre voltados para o lado político. Mesmo que o tema da obra tenha somente a intenção de entreter e não de causar uma polêmica. Dentro desse contexto, iremos falar sobre o filme Atlas, da Netflix, que está sendo alvo exatamente desse tipo de críticas. Mas antes de falar dele, solta a vinheta! Começa agora, Focando em Cenas. O filme de hoje leva o mesmo nome de um titã também chamado de Atlante, na mitologia grega, condenado por Zeus a sustentar os céus para sempre. Esse filme não passou despercebido pelos talvez críticos de plantão que não medem esforços para misturar o lado técnico da produção com o lado, digamos que, ético, e chega ao ponto até de sair do contexto de uma crítica que, ao meu ver, deveria ser mais técnica do que simplesmente pegar um filme para dizer que a sua iniciativa de produção é questionável, por ser assumidamente comercial e que surfa na modinha que tanto é apreciada pelos streams. E, acreditem, isso eu cheguei a ler em um site de resenhas, que pelo visto esse site não tinha nada melhor para falar. Obviamente que as produções cinematográficas devem ser comerciais, principalmente nas produções da Netflix, que estão concorrendo com produtoras gigantescas e que possuem anos de experiência no mercado. E se não forem comerciais, como eles vão obter retorno da verba investida nessas produções? Aqui em Atlas temos Jennifer Lopez novamente atuando depois do seu último filme chamado de A Mãe. Dessa vez, a cantora interpreta o papel de Atlas Sheffer, um analista de dados brilhante, mas que não se sente atraída e nem confortável para socializar com as pessoas. Num mundo totalmente dominado pela tecnologia, não é normal que um analista possua uma profunda desconfiança em relação à inteligência artificial, mas esse é o caso dela. No entanto, ela é designada em uma missão para capturar um robô com um passado enigmático que saiu do controle. Ela se vê obrigada a trabalhar em conjunto com uma inteligência artificial para evitar uma catástrofe iminente. Com a ameaça de um robô determinado a extinguir a humanidade, Atlas embarca em uma jornada de confiança improvável, enfrentando seus próprios preconceitos enquanto luta para salvar o futuro da civilização. Esse filme, apesar das críticas, algumas realmente devemos levar em consideração, obviamente, mas vamos começar pelas falhas no CGI e com o desleixo em se atentar para algumas características e detalhes ao produzir um filme dentro do ambiente espacial. Então não podemos esperar uma lógica científica nos acontecimentos. Um exemplo é quando a missão se inicia e as pessoas começam a viajar. Podemos ver o quanto que é rápido para que eles saiam da Terra e cheguem ao espaço, como se não sofressem nenhum tipo de resistência da gravidade. Alguns efeitos especiais deixam a desejar, com efeitos muito artificiais. Algumas vezes se passa em cenários escuros, possivelmente para disfarçar alguns erros nesses efeitos, além dos cortes que são feitos bruscamente. Eu achei um filme bacana, mas que somente faz aquela função básica que funciona naquele momento em que a gente não tem nenhuma outra opção para assistir, e ele consegue realmente entreter bastante. As cenas de ação são legais, e eu até curto a Jennifer Lopez como atriz, porém nesse filme... Oh God. Altitude warning. Fire thrusters? Yes, fire thrusters! Fire thrusters now! Não sei se pelo fato de focar o tempo todo na protagonista, que inclusive faz o papel de uma personagem que é bem chata e a maioria do tempo está reclamando e brigando com a inteligência artificial que controla seu protótipo, mas aqui eu achei que ela desempenhou um papel bem fraco, e isso é mais um motivo desse filme não ir muito além. Não esperem aqui nada muito grandioso nem espetacular. Além dos fatores já citados, ele aborda um tema que já é bem batido, inspirado em outros filmes antigos que exploram o mesmo tema.
Bem, dito tudo isso, vamos voltar ao tema introdutório deste vídeo, que é a mania da galera em classificar todo filme que de alguma forma traz algum tipo de representatividade em lacração. Man, I am dangerous. É bicha. Porém, a situação está tão precária que no caso de Atlas, o motivo de classificarem de lacração chega a ser ridículo. O mundo com o tempo sempre passa por mudanças, tanto pode ser para melhor ou como para pior, em várias situações, mas ainda assim são mudanças. Porém, muitas pessoas são resistentes a qualquer que sejam essas mudanças. Com a indústria cinematográfica não seria diferente. Existem pessoas que são realmente intolerantes, pessoas acostumadas em acompanhar um universo de cultura pop onde não se tinha nenhuma representatividade. Um mundo em que não era plural, algo imaginário e que a maioria das vezes não torna nada realista. Porém, o que essas pessoas não conseguem entender é que o mundo não é assim. Temos a globalização e cada vez mais os países recebem pessoas de diversas etnias e nacionalidades diferentes, mais pluralidade e multiculturalidade. Então, trazer tudo isso para as produções cinematográficas e cultura pop no geral pode ser sim algo interessante, pois a representatividade pode trazer também enriquecimento nas histórias e poder narrar os fatos em novas perspectivas, deixando tudo mais atual e real. Eu queria ser expulso da escola. Obrigado. Mais 30 segundos lá dentro e ficaríamos mais pretos do que você. Então, ou a galera se acostuma com toda essa mudança, o que para muitos é algo terrível, ou vai continuar a agir como os intolerantes estão agindo. Em qualquer novidade e qualquer coisa que fuja do padrão, simplesmente criticar e dizer que é lacração e querer boicotar bilheteria. Eu sou pique bandida, pique bad me, filha. Eu resolvi trazer essa pauta ainda dentro do filme Atlas, que inclusive vai fazer com que esse vídeo demore um pouco mais para ser postado, porque achei até ridículo a proporção que tudo isso tomou. E o motivo de trazer a palavra lacração para esse filme. Mas vamos lá. Existe uma cena no filme em que a protagonista Atlas pede um café e quando ela se encontra em outro local, um desses trajes robóticos controlados por inteligência artificial serve o café para ela e a mesma pergunta surpresa. Como ele sabia que eu queria café? Então o robô responde: Me desculpe, mas meus pronomes são ela e dela, não ele. Então galera, sinceramente eu não vi nada demais nessas palavras e nem na cena. E não achei nada além de algo lógico e sem nenhuma linguagem de inclusão ou representatividade aqui. Ou seja, nenhum motivo para ser uma cena, como dizem, de lacração, para vocês verem a que ponto chegamos. Tudo bem o filme ser criticado pelos inúmeros motivos citados anteriormente, mas criticar uma obra inteira só por isso é realmente bem ridículo. Então, completando aqui a minha opinião a respeito desse assunto, eu acho bacana quando a representatividade e inclusão acontece naturalmente e a preocupação em si é focada em um roteiro bacana e em ter um resultado final enriquecido e aproveitando novas perspectivas. Mas quando uma produção não se preocupa com esses fatores e apenas utilizam do recurso de inclusão tendo só essa preocupação em demonstrar que a produção é inclusiva, deixando o resultado como um todo e não somente seu final pobre em história, atuação, abordagem de conteúdo, etc., obviamente que com certeza essa produção será somente resultado de perda de tempo e dinheiro jogado fora. Uma perda de tempo. Perda de tempo. Não vai mudar nada. Bom galera, achei importante trazer essa pauta para o canal, até para saber qual a opinião de vocês em relação a esse assunto. Podem comentar sobre o que acharam de tudo o que foi dito e sobre esse cenário atual em que se encontra o cinema e produções da cultura pop no geral. Podem falar tanto positiva quanto negativamente. O importante é se expressar e possivelmente até gerar um debate aí nos comentários. Já que pararam para assistir a esse vídeo, ajudem também o canal a crescer deixando o like no vídeo. E quem ainda não for inscrito, clica aí no botão para se inscrever. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, muito obrigado galera, valeu, fui!